Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula então de introdução ao curso de DNS, certo? Espero que vocês estejam todos bem-vindos. Um agradecimento então, novamente à Linux Solution. Então vamos lá pessoal, certo? Espero que vocês gostem do curso, eu gostei bastante de fazê-lo, né? E espero que atenda às suas necessidades, né, nas suas empresas, ou que vocês consigam aprender, né, para passar isso adiante, né, e sempre aperfeiçoando seus conhecimentos, certo? Então, a primeira coisa que vamos fazer agora, né, é um agradecimento formal, então, a LS Linux Solution, que esse não é o meu primeiro curso que eu estou administrando lá, mas é muito bom trabalhar com eles, né? E eles possuem vários outros cursos. Se tiverem outras áreas que queiram se informar, vale a pena dar uma olhada lá, certo? Então, uma pequena apresentação. Aqui o meu nome é Carlos Alberto Panoso Cunha, possuo a empresa Cunha Tech Soluções de Informática, a qual atuamos na área de criação de projetos e gerentes de infraestruturas de rede, certo? Minha idade é 25 anos, moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né, Brasil. Possuo então LPI nível 1, com tempo atual 101 e 102, e também sou certificado em Linux Administration, certo? Estou também cursando na metade do curso de redes de graduação, né, na faculdade FETEC, certo? Possuo então a minha experiência, eu possuo experiência em sistemas Red Hat, Debian e SUSE, né? Esses contemplamos os Debian Likes, Red Hat Likes e OpenSUSE, né? Como Ubuntu, CentOS, próprio SUSE, né? Virtualização também. Trabalho bastante com a VM ESXi, que ao meu gosto é o que mais me atende e o melhor para mim, né? Possuo então, atuo 5 anos na área diretamente com Linux e com Microsoft Windows também, mas meu foco é mais Linux, como analista de sistemas e suporte técnico, certo? E serviços em geral usando o sistema operacional Linux, certo pessoal? Então, agora que já fiz os agradecimentos e eu me apresentei, né? Vamos então aos requisitos. Só mais uma coisa. Eu também posso errar, né? Sou um ser humano e erro também. Então, se vocês virem algum erro, alguma coisa assim, não pensem às vezes assim, me mandem e-mail, botem no fórum lá, que eu vou ter uma prova de corrigir. E conforme vocês aprendem, eu também aprendo, certo? Qualquer dúvida, não tenham vergonha, algo do gênero de perguntar. Eu estou aqui para isso, para ajudá-los a ter o conhecimento e conseguir fazer tudo de forma sozinho, certo pessoal? Então, nossos requisitos. A nossa infraestrutura então ela vai ser baseada em 2 máquinas virtuais ou máquinas físicas a seu gosto, rodando CentOS 7, a última versão, com no mínimo 1 GB de RAM, mínimo de 512, com 1 core em cada VM, certo? E com 20 GB no mínimo 10 de disco, certo? A primeira parte nós vamos precisar só de uma e depois vamos fazer com 2, certo? Conhecimentos básicos em redes, né? Conhecimentos básicos em Linux, em comandos, né? E conhecimento baixo sobre DNS, conceitos e estrutura. O baixo aqui podemos dizer que é o básico, mas o baixo é menos que o básico no caso, porque se vocês saberem para que serve um DNS já é válido aqui para nossa questão, certo? Nosso curso. Então, o tema abordado. A gente vai então ter conceitos básicos sobre os DNS, instalação e configuração do sistema operacional CentOS, instalação, configuração e gerenciamento do software Bind em modo autoritativo e recursivo, instalação, configuração e gerenciamento do software Unbound para modo recursivo, certo? Então nós vamos trabalhar com esses temas aqui, eles vão ser os nossos principais focos do nosso curso,
certo? Vantagens de se ter um DNS próprio, né? Tanto autoritativo como recursivo. Total controle de criação e de seu gerenciamento de entrada de DNS sob o domínio de sua posse. Se alguém que já trabalha com DNS sabe como é ruim, demorado, né, ruim no sentido de demorado, burocrático, de ter que ligar para um outro lugar para eles criar as entradas. Às vezes eles criam a entrada errada, isso demora, é um cache alto, inúmeros fatores que atrapalham, né? Se você precisa de algo rápido, né? Maior velocidade de resposta e consultas DNS, certo? Quando você tiver o seu DNS com o seu cache, ele vai responder muito mais rápido, né? A latência vai ser muito mais baixa internamente do que indo sempre consultar um DNS na internet, por exemplo, como os DNS do Google. São bons, mas a latência dele é mais alta do que ter um DNS na sua rede LAN. E também agora o menor consumo de banda de internet com o uso de cache. Ou seja, o DNS consome um pouco de banda, consome. Né, por mais que ele seja um processo leve, ali, uma consulta leve, mesmo assim ainda consome recursos de rede, né, consumo de banda do seu link, então que poderia estar sendo por outros processos. Tendo DNS local com o cache, você vai economizar nessa parte também, certo? Bound versus unbound, certo? Por que usar um, por que usar o outro, porque eu estou fazendo curso com os dois, né? Ambos possuem suas vantagens e se adequam a cada situação, então deve ser escolhido em uma análise de quais são as reais necessidades. Se você precisa de um servidor autoritativo, né, que também seja recursivo, bind. Por que o bind? Ele possui já uma grande comunidade, tem uma empresa forte por trás, né? Ele já é conhecido e estável, né? O bind, nos primórdios, era conhecido por ter bastante bugs, né? O DJB, o criador do DNS Cache, tá, DNS, falava muito mal, mas o bind foi, a partir da versão 9, se não me engano, ele foi reescrito e ele está muito bom e estável, né? Então ele já é uma configuração simples, direta e potente, certo? Então, autoritativo / recursivo, recomendo o bind. Unbound para quem quer um DNS recursivo de alta performance, mas de alta performance mesmo. Ele é mais rápido que o bind para cache e na recursividade, principalmente para cache. Ele é um servidor muito forte, uma performance muito incrível. Então, se você não quer ter um servidor autoritativo, não vai fazer isso. Asterisco, que depois a gente vai falar sobre isso. Para recursividade de alta capacidade, alta performance, Unbound é perfeito para o que você quer, certo? Agora a gente vai então para uma parte do mais conceitos do que é o DNS, né? Acredito que quem venha fazer esse curso já tenha um conhecimento baixo, mas um conhecimento sobre o DNS, certo? Então eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples e clara e direta, né, o que é o DNS e como a gente vai funcionar, para ficar mais fácil de vocês entenderem quando estiver fazendo configuração, para não ser só aquele copia e cola, né, aquele tipo de coisa assim. Então, o que é o DNS? De forma direta e clara, o DNS, o Domain Name System, aqui muita gente confunde com Domain Name Server, mas é Domain Name System, isso é prova de isso é pergunta de LPI, então já fica o bizu aí para vocês. É quem realiza o processo de conversão de nomes para IP, que é assim que a internet funciona, baseando-se em números e endereços IPs. Ou seja, o DNS, né, ele foi criado só para ficar de uma forma mais, podemos dizer assim, humana, porque eu vou acessar o site do Terra, então tu vai lá, http :/189.170.210. Fica muito complicado, né? Fica muito difícil a pessoa decorar. Então foi feito o processo de DNS, né? Então ele funciona de que forma? Ele vai pegar um nome, o exemplo aqui, o www.google.br, e vai resolver para o IP, onde ele vai ser roteado para a internet, e assim você vai conseguir chegar até no servidor de destino, né? A leitura, o processo, ele é feito de trás para frente, ou seja, ele funciona de trás para frente, como já diz aqui, e uma informação. Aqui, por mais que a gente não veja, sempre tem um ponto no final. Esse ponto, ele tá ali. A gente não vê, mas www.google.com.br, no final tem um ponto mesmo, a gente não vendo ele ali. Certo? Como eu ia dizendo,
a leitura, né, o processo feito de trás para frente. Então ele lê sempre, quando a gente for resolver isso, que ele vai resolver primeiro o ponto, depois o BR, depois o com, depois o Google, depois o www, certo? Sendo que o ponto simboliza os root servers, o BR é o top level domain, o ponto .com é o second level domain, e o Google é o domínio, e o www é a entrada de DNS. Ou seja, todos são divididos por ponto, conforme a imagem ali em cima. Ou melhor, imagem não, ou .br, .com, .google, .www, certo? Então é assim que o DNS funciona, ele resolve um nome para um IP, certo? Seguindo todos aqueles processos escritos ali no sendo, certo? No DNS, a hierarquia é muito importante, ela é a principal base do nosso servidor de DNS, certo? Então, a hierarquia dos servidores raiz. No topo da hierarquia estão os 13 servidores raiz, ou seja, os root servers, certo? Um servidor raiz, root name server, é um servidor de nome para a zona raiz do DNS, Domain Name System. A sua função é responder diretamente às requisições de registro da zona raiz e responder às outras requisições retornando uma lista dos servidores de nome designados para o domínio de topo apropriado. Os servidores raiz são parte crucial da internet porque eles são o primeiro passo em traduzir o nome para endereço IP e são usados para comunicação entre os hosts. Ou seja, quando o seu DNS vai tentar resolver www.google.com, ele vai pedir para os servidores, os root servers. Root servers, quais são os servidores que respondem pelo .com? Ele vai mandar para os servidores do .com. Chegando nos servidores do .com, ele vai mandar para os servidores do Google. Nos servidores do Google, ele vai mandar para os DNS, os name servers do Google, e o Google vai resolver quem que é o www.google.com, certo? Seguindo uma hierarquia. Aqui tem uma lista então dos 13 servers hoje na ativa, certo? Já com a maioria já com o IPv6 implementado. Aqui temos os nomes, os IPs, o vírgula separado, o IPv4 e o IPv6. E aqui onde eles estão mais ou menos. A maioria está nos Estados Unidos, tem um na Ásia e, se não me engano, um na África também. Mas a maioria, para variar, estão nos Estados Unidos, né? Então, vamos ver como é que a hierarquia do top level domain, né? Para quem não, cada domínio é formado por nomes separados por pontos. O nome mais à direita é chamado de domínio do topo. Exemplos: domínios de topo são .com, .org, .net, ou seja, o final, o último nome lá, certo? Cada servidor de domínio de topo conhece os endereços dos servidores autoritativos que pertencem àquele domínio de topo, ou endereços de alguns servidores de algum servidor DNS intermediário que conhece o servidor autoritativo. No caso do Brasil, quem possui autoridade sobre o ponto .br é o registro BR, o endereço e qual tem as informações do second level domain. Ou seja, o top level domain é o endereço final lá na nossa leitura. Então, como a gente lê de trás para frente, depois do ponto dos root servers vem os top level domain, assim como eu falei lá no outro slide do sendo lá, descrevendo o que era cada coisa ali. Certo? Agora, na próxima imagem, a gente vai ter a hierarquia da imagem. Então, a hierarquia do DNS, perdão. Ou seja, começamos com o ponto root domain, certo? Depois a gente para o top level domain, que seja o DE, o BR, o NET, o COM. Depois a gente vai para o second level domain, certo? Onde a gente vai ter, eu quero resolver o google.com.br. O root server. Quem que tem o ponto .br? Ele vai repassar para o top level domain. O level domain. Quem é que é o second level domain? É o ponto .com. Ou melhor, aqui vamos dizer que seria o che. Second level domain. É o che. O che, ele vai dizer quem é que possui o domínio Unijuí. Que esse é o domínio, né, no caso. Beleza, aqui agora esse cara aqui vai dizer quem que é o www, o FTP e assim por diante. Essa é a hierarquia do DNS, como é que ela funciona. Certo, pessoal? Bem
simples e direto entender o processo do DNS. Nada complexo ao meu ver, mas se alguém tiver com dúvidas, pode perguntar no fórum ou por e-mail, e também rever a videoaula. Eu vou deixar os slides para download, né, caso alguém precise, certo? DNS e o tipo de entradas, certo? Aqui existem algumas outras entradas, mas eu me foquei nas principais e mais utilizadas no mercado, certo? Então, entradas do tipo A: associa o nome de host ao endereço IPv4, ou seja, quando você resolve www.google.com.br e ele resolve para um IP, é uma entrada do tipo A. AAA4A associa o nome de host ao endereço IPv6, certo? A mesma coisa de cima, só que em vez de utilização de IPv4 é o IPv6. O CNAME associa um apelido a um host, ou seja, você está fazendo um apelido, como se fosse um link, né? um alias de uma entrada do tipo A, por exemplo, para uma outra. Exemplo, o meu ftp.com.br é um alias para www.google.com.br, ou seja, ele vai apontar, se eu mudar o IP que o www.google.com.br, ele vai automaticamente mudar o ftp.com.br, porque é só um alias ali, é como se fosse um link simbólico, né? No Linux, como se fosse um link simbólico, certo? MX é Mail Exchange, o significado, né? Identifica o servidor responsável pelo recebimento de mensagem de correio eletrônico do domínio, ou seja, são entradas aonde vão ter o IP, né, onde vai estar a resolução ali informando quem é que é o servidor de e-mail que responde, né, que recebe e-mails daquele domínio, certo? NS, que é Name Server, identifica o servidor de DNS do domínio, ou seja, se eu não tivesse essa configuração, essa entrada NS configurada de forma correta, quando alguém pedir para o meu domínio, dizendo da minha empresa, alguém vai querer resolver www.cunhatec.com.br. Se eu não tiver o meu NS configurado de forma correta, quando alguém tentar resolver isso, ele vai primeiramente fazer toda a hierarquia. Quando chegar para mim, vai dizer, para os meus name server, quem são os name server que eu devo... Ou melhor, quando ele for pedir para o registro BR lá, isso BR, quem que é os name servers do cunhatec.com.br? Se lá não tiver configurado de forma correta, ele não vai conseguir chegar até mim e não vai ter a resolução, porque o meu DNS autoritativo não conseguiu chegar até o meu DNS autoritativo, melhor dizendo. Então, NS é as informações de quem são meus DNS da rede. PTR, que significa pointer, que é apontamento, né? Associa o endereço IP ao nome de host, resolução reversa, ou seja, são entradas reversas é um DNS reverso, o RDNS. É onde você tem um IP e faz a resolução de um IP para um nome, certo? O contrário do comum, ou seja, uma resolução reversa. O SOA, que é o Start of Authority, indica a melhor fonte de informações sobre o domínio, ou seja, na entrada tipo SOA é onde nós teremos informações sobre o serial, sobre quem que é o NS, informações sobre o domínio em si, né? É muito importante isso também estar configurado de forma correta. E a última aqui por nós é o TXT, refere-se a um texto ao qual permite incluir um texto curto, né? O TXT hoje, eu acredito que seja o principal uso dele é para registro SPF, né? Sender Permission From, onde a gente informa que IPs, que redes, né? Ou um CNAME pode enviar e-mails, sendo, ou melhor dizendo, é uma entrada que a gente diz quais redes IPs podem enviar e-mails usando o meu domínio, né? Isso é uma validação para reduzir o spam e 99% dos servidores usam. Então é bem interessante para quem tem servidor de e-mail ter isso aí configurado, certo? Agora a gente vai falar sobre o DNS autoritativo, certo? Servidores que possuem autoridade para responder por um domínio, ou seja, somente assim um servidor DNS com a zona domínio configurado, o mesmo irá ter o poder para responder às consultas que forem lhe pedidas. De outra forma, quando receber um pedido que não possui autoridade sobre o domínio, o mesmo pode gerar uma recusa ou repassar ao servidor que tem autoridade do mesmo, modo recursivo.
né? O modo de encaminhar vai ser o modo recursivo. O servidor autoritativo do domínio é informado ao adquirir um domínio.com.br, por exemplo, no Brasil pela entidade registro BR, ao qual no mínimo se informa 2 IPs ou se pode usar os próprios servidores do registro BR. Certo? Então o DNS autoritativo funciona de que forma? Quando a gente adquire um domínio lá no registro BR, a gente informa para eles quais são meus DNS. Né? Eu posso apontar, no mínimo tem que ser 2 IPs, né, para 2 servidores que eu tenho de DNS configurado, ou eu posso usar os próprios servidores do registro BR. Certo? Nesses servidores que eu estou apontando lá, eles vão ter que ter a configuração criada lá dizendo que eles possuem autoridade, ou seja, eles são donos do domínio X. Se o meu servidor não tiver esse conhecimento, não tiver configurado que ele é dono desse domínio X aqui, ele pode, como eu disse ali, informar uma recusa, ou seja, se ele não tiver com o modo recursivo ativo, ele vai recusar, porque ele só vai responder para o seu servidor, para quem ele é dono, ou ele pode ter o modo recursivo ativado e repassar para os servidores, indo, fazendo toda a hierarquia até chegar ao servidor que tem autoridade daquele domínio e solicitar a resolução e obter a resposta. Certo? Então, o DNS autoritativo é quando você informa no mesmo que ele possui autoridade sobre um certo domínio. E essa é a única forma em que ele vai responder, ou que você vai poder editar, gerenciar e criar entradas somente em domínios que você tem autoridade, ou seja, que você é dono. Certo? Então, o DNS autoritativo, resumindo, é um DNS ao qual ele possui autoridade sobre um domínio específico. Certo, pessoal? E também existe o DNS recursivo. Certo? Só lembrando, um servidor DNS autoritativo também pode ser recursivo, um servidor recursivo também pode ser autoritativo. Depende somente do software usado. Certo? No nosso caso, o nosso bind será o DNS autoritativo recursivo e o unbound será o nosso DNS recursivo. Certo? DNS recursivo. Quando o servidor de DNS não possui autoridade sobre um domínio, o mesmo irá procurar por quem tem a mesma. Sendo assim, solicita o root server e segue todo o caminho hierárquico até chegar a quem tem autoridade do domínio e realiza consultas. Em servidores, a recursividade liberada a toda a internet é desabilitada. Recomendações do registro BR, né, para você não ter um servidor de DNS aberto para a internet, né, e deixar somente habilitado para a rede LAN. Então, o DNS recursivo ele funciona de que forma? Quando você não tem autoridade sobre um domínio, ele vai pedir ao root server, fazer todo o caminho hierárquico e vai chegar até o servidor que possui aquele servidor como autoritativo e vai solicitar o pedido. Ele vai armazenar isso em cache e vai tornar com que as próximas consultas, aquela entrada, seja muito mais rápida. Certo? Então o servidor é recursivo, como ele é recursivo, ele vai sempre indo domínio por domínio até chegar ao destino, né? Ele vai fazendo uma recursividade. Certo? O autoritativo e recursivo ficou bem entendido. Caso não, releiam ali que é bem importante ter esse conceito do que é autoritativo e o que é recursivo, certo? Então agora a gente vai falar um pouco sobre os servidores, os softwares que nós vamos utilizar, certo? O bind, que será o nosso servidor de DNS autoritativo e recursivo também, certo? Então, o bind, o Berkeley Internet Name Domain, é um servidor para protocolo DNS mais utilizado na internet, especialmente em sistemas do tipo Unix, onde ele pode ser considerado um padrão de fato. Foi criado por 4 estudantes de graduação, membros de um grupo de pesquisa em ciência da computação na Universidade de Berkeley, e foi distribuído pela primeira vez com o sistema operacional 4.3 BSD. O programador Paul Vichy, enquanto trabalhava para a empresa DEC, foi o primeiro mantenedor do bind. Atualmente, um bind é suportado e mantido pela Internet System Consortium, a ISC. Né, caso vocês forem baixar para o serviço do bind, vocês vão no site da ICSC. Certo? Então, o bind já está aí no mercado há bastante tempo. Como eu mencionei, a partir da versão 9 ele foi reescrito, está muito confiável, recomendo bastante. Eu não tenho problemas com o bind, certo?
Então eu uso ele bastante para meus servidores autoritativos recursivos, uso ele também. Certo? As configurações deles. Nossos arquivos de configuração principais serão o etc-init.conf. Opa, aqui eu dei um errinho ali, mas é conf com N. Desculpa aí, pessoal. E o etc-named.conf.local. Certo? Ele será configurado para funcionar em modo autoritativo e recursivo. Certo? As configurações dos dois arquivos ali a gente dá nas próximas aulas. Certo, pessoal? E o nosso Unbound, que é o nosso servidor recursivo de alta performance, né? Unbound é um DNS recursivo com cache, é produto na NLNet Labs, Verifiking, INC e Nomine Inquiry, certo? Mas bastante empresas. Ele é distribuído gratuitamente em open source de forma sob licença BSD. Originalmente projetado por Jacob Slater, The Carey e Ron Ahrens The Carey da empresa e Ron Ahrens da Nominet em 2004. O financiamento foi fornecido pela VeriSync e EP.net para desenvolver um protótipo escrito em Java. David Blank e Matt Leeson da VeriSync. Em 2002, o protótipo foi reescrito para alto desempenho em linguagem de programação C por NLNet Labs. Ou seja, o foco dele agora realmente é alta performance. Certo? Unbound é concebido com um conjunto de componentes modulares que incorporam características modernas, tais como maior segurança, DNSSEC, validação, Internet Protocol versão 6 e IPv6, originalmente escrito para POSIX, compatível com Unix Linux, de sistema operacional. Ele roda em FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, OS X, né, os sistemas da macOS, né, o macOS, e Linux, e bem como no Microsoft Windows, certo? Unbound é um servidor direto, com frios novamente, com alta performance, estável e muito leve, né? Ele roda em servidores com baixíssimos recursos, mas com extrema rapidez e uma performance muito boa realmente. Para quem quer ter um servidor de recursivo de alta performance, Unbound certamente para mim é a melhor escolha, certo? O arquivo de configuração do nosso Unbound é etc-unbound.conf. Toda a configuração vai ser feita nele e será configurado para um servidor recursivo de alta performance, né, por todos os sistemas que eu mencionei. Uma coisa que eu não botei nos slides, mas é bem interessante, existe outros softwares para fazer o DNS autoritativo além do bind. Existe outro software para estericidade além do bind e do Unbound. Eu escolhi eles por três motivos basicamente: estabilidade, documentação e confiança, certo? Estabilidade porque eles já estão há bastante tempo no mercado, já estão stable. Documentação porque muita gente usa, então caso você tenha problema ou quiser fazer configurações específicas, você vai achar a documentação. E confiabilidade porque eu trabalho com eles e não tive nenhum problema em qual não fosse uma configuração ou desligamento da máquina incorreta que levou ele a crashar, um dos dois, mas eles são extremamente confiáveis de se gerenciar e se manter. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham tido uma noção, sim, ter conseguido passar uma noção do que vai ser o curso, do que é o DNS, bind, unbound, recursivo, autoritativo, tipo de entradas, né? Espero que isso tenha ficado legal para vocês aí, que vocês tenham conseguido pegar isso de forma correta, né? Espero que vocês vejam as próximas aulas também. Qualquer dúvida é só perguntar, estamos aí para sanar todas as suas dúvidas. Certo, pessoal? Um abraço e até mais.